Olá, estamos começando mais uma edição do quadro Mito ou Verdade, uma iniciativa da Faculdade de Medicina de Botucatu, que tem o objetivo de levar informação de qualidade baseada na ciência para toda a comunidade. Hoje o nosso tema é a pré-eclâmpsia. Muito mais do que apenas uma alteração na pressão arterial, essa condição é uma resposta do organismo a uma disfunção na placenta, podendo afetar órgãos vitais da mãe e o desenvolvimento do bebê. Por ser uma das maiores causas de complicações na gestação, entender os seus sinais é o primeiro passo para um pré-natal seguro. E para responder às nossas perguntas e esclarecer o que é fato e o que é boato, recebemos o Dr. Leandro Gustavo de Oliveira. Ele é médico obstetra e ginecologista, docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Começa agora o nosso Mito ou Verdade. A pré-eclâmpsia só acontece em mulheres que já tinham pressão alta antes. Mito ou verdade? É mito. Nós sabemos que sim, as pacientes que têm, as mulheres que têm hipertensão arterial e que já engravidam nessa condição, elas constituem um grupo importante de risco para desenvolver pré-eclâmpsia ao longo da gravidez. E então elas vão constituir aquele diagnóstico que nós chamamos de pré-eclâmpsia sobreposta. Sobreposta a quê? A hipertensão arterial de base que ela tinha. Mas outras mulheres podem também desenvolver pré-eclâmpsia, principalmente as mulheres que estão engravidando pela primeira vez, aquelas mulheres que estão no sobrepeso ou acima do peso ideal, mulheres com diabetes, mulheres com doenças autoimunes como lúpus eritematoso sistêmico, doenças renais. Todas essas mulheres constituem grupos de risco importantes para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. De uma maneira geral, ainda que a gente olhe bem para essas mulheres que constituem esses grupos de risco, nós costumamos dizer que todas as gestantes podem desenvolver pré-eclâmpsia. E então, umas vão ter mais riscos, outras vão ter menos riscos, mas a possibilidade deve ser aventada para todas. Se a pressão estiver normal nas consultas, o risco está descartado. Mito ou verdade? É mito. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia é um problema, como já foi dito, relacionado à disfunção placentária. E essa placenta disfuncional, ela passa a agredir o endotélio da mulher durante toda a gestação. E as manifestações clínicas e laboratoriais da pré-eclâmpsia vão aparecer, na verdade, na segunda metade da gravidez, depois de 20 semanas de idade gestacional. Então eu posso sim ter uma gestante com pressão arterial bastante normal, poderia até citar 110 por 70, 100 por 60, e lá na frente, na segunda metade da gravidez, ela acabar desenvolvendo a pré-eclâmpsia. Inchaço nas mãos e no rosto é um sinal de alerta. Mito ou verdade? Isso é verdade. E esse mês, o mês de maio, nós celebramos uma data relacionada à conscientização sobre a pré-eclâmpsia. No dia 22 de maio, nós temos o que nós chamamos de Dia Internacional da Pré-eclâmpsia, ou seja, no mundo todo isso é celebrado. E todos os anos existe um tema que envolve essa celebração. E o tema deste ano é justamente a identificação dos sinais e sintomas pela gestante. E entre esses sinais e sintomas nós temos o inchaço das mãos e do rosto como uma marca extremamente útil. Por quê? Porque a própria gestante pode identificar isso facilmente. Então é uma grande verdade. Associada a esse aumento do edema, do inchaço que a gestante pode identificar, nós temos ainda a dor de cabeça, a dor na boca do estômago. Essa dor na boca do estômago pode irradiar para o lado direito
do abdômen. Então são sinais, são sintomas que a gestante pode identificar e procurar atendimento. Porque é muito comum a gente ter uma coisa interessante acontecendo no diagnóstico de pré-eclâmpsia. A paciente vai para sua consulta pré-natal, vamos supor, 32 semanas de idade gestacional. A pressão está normal, ela não tem sintomas que são identificados naquela consulta. No intervalo de uma consulta e outra, ela passa a desenvolver esses sintomas. Então é extremamente importante ficar atento e disseminar esse conhecimento entre as próprias pacientes. A pré-eclâmpsia só ocorre no terceiro trimestre da gestação. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Acabei de dizer que, na verdade, a pré-eclâmpsia ela começa já no desenvolvimento da placenta. Essa placenta tem uma alteração nesse seu desenvolvimento e passa a lesar o endotélio dessas mulheres ao longo de toda a gestação. E aí, então, os sinais e sintomas clínicos da doença, caracterizados pela elevação da pressão, pelo comprometimento dos órgãos, que já foi dito aqui, passa a acontecer a partir de 20 semanas de idade gestacional. Então, 20 semanas, a gente está ali meio que entrando quase no meio do segundo trimestre de gestação, que vai até 28 semanas. Então, depois de 28 é que a gente tem o terceiro trimestre. Mas, sem dúvida alguma, os casos mais graves que a gente tem de pré-eclâmpsia são aqueles que acontecem precocemente, né, já no segundo trimestre de gravidez. Cortar o sal da dieta previne a pré-eclâmpsia. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Essa orientação, na verdade, ela vem da clínica, né, com relação às pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. Então, para as mulheres com hipertensão arterial sistêmica, reduzir o consumo de sal, né, é uma estratégia interessante para o controle da doença. Mas para a pré-eclâmpsia em si, isso não é verdade. Inclusive, o sal ele é constituído pelo sódio, né? Então, a gente tem até alguns estudos que demonstram que as pacientes com pré-eclâmpsia, elas têm níveis mais baixos de sódio na corrente sanguínea. Então, essa ideia não é uma ideia para ser disseminada. A única cura definitiva é o parto. Mito ou verdade? Esse é um mito parcial, poderia dizer. Por quê? Porque durante muito tempo, e todos, acredito que os professores de obstetrícia sempre tiveram essa ideia, puxa, vamos fazer o parto que a gente resolve o problema da pré-eclâmpsia. Realmente, quando a gente indica o parto e esse parto é realizado, a gente melhora o controle da doença. Parece que fica mais fácil ou menos difícil, melhor dizendo, de controlar a pressão arterial, dessa mulher retornar para a normalidade da sua disfunção de órgãos, né? Mas não é exatamente assim, fiz o parto e esqueci da doença, de forma alguma. O controle no pós-parto ainda precisa ser feito, principalmente para os casos mais graves. E além disso, quando a gente tem a pré-eclâmpsia e a mulher resolve a pré-eclâmpsia, então, ao longo da sua vida, essas mulheres têm mais risco de ter doenças cardiovasculares, doenças renais, infarto, derrame. Então, tudo isso está mais relacionado às mulheres que tiveram pré-eclâmpsia. Então, bem, eu posso dizer que eu então consigo controlar um pouco melhor a doença após a realização do parto, mas eu também não posso esquecer dessa parte ao longo da vida dessas mulheres. Elas precisam ser orientadas e acompanhadas com relação a isso. Quem teve pré-eclâmpsia na primeira gravidez terá obrigatoriamente nas próximas. Mito ou verdade? Isso é mito. Mas essas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia em uma gestação,
elas constituem um grupo de risco importante para desenvolver pré-eclâmpsia novamente. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Algumas ou muitas delas não vão desenvolver a doença, tá? Mas existem formas de prevenção que vão ser utilizadas para esse grupo de risco. A pré-eclâmpsia pode se manifestar ou piorar no pós-parto. Mito ou verdade? Isso é verdade, né? Então, como eu disse, a ideia de que a gente faz o parto e aniquila o problema não é mais disseminada. A gente tem sim mulheres que persistem hipertensas, que merecem ou precisam de controle no pós-parto, e a gente tem sim a pré-eclâmpsia que aparece no pós-parto. Do ponto de vista de fisiopatologia, do porquê que isso realmente acontece, a gente ainda não sabe muito bem, mas a pré-eclâmpsia pode aparecer no pós-parto. É o que a gente chama de pré-eclâmpsia puerperal ou pré-eclâmpsia pós-parto. Num cenário mais claro, a mulher dá à luz, passa o seu período inicial pós-parto de 2, 3 dias na maternidade, vai para casa sem ter sintomatologia, sem ter elevação da pressão arterial, e lá em casa, então, essa mulher começa a ter a sua elevação da pressão arterial. Poderia dizer para vocês que até 5 a 10 dias no pós-parto é o período mais frequente, mas no puerpério inteirinho ela ainda pode ter a elevação da pressão e o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, isso nos remete a dizer que o retorno pós-parto para as mulheres que deram à luz é fundamental e ele não pode ser muito estendido. Eu não posso dar alta para minha paciente e pedir para ela retornar 30, 40 dias após o parto. Isso é um erro. A mulher tem de voltar para uma reavaliação em torno de 7 dias após o parto e nesse momento, então, a gente poderia identificar sinais e sintomas e a elevação da pressão arterial no pós-parto. O estresse emocional é a principal causa da pré-eclâmpsia. Mito ou verdade? Isso é mito, né? É bastante comum a gente ouvir da paciente, né? Quando a gente identifica uma elevação da pressão arterial, vamos colocar uma situação clínica muito comum, né? A paciente está caminhando no seu pré-natal, sempre com pressão arterial normal, poderia dizer até 110/70 de pressão arterial nas suas consultas, e de repente a gente intercepta ali um 130/90, 140/80, e a gente ressalta essa informação para a paciente e a gente rapidamente recebe uma resposta. Ah, mas é que hoje eu estou muito estressada, emocionalmente eu não estou muito bem hoje, mas isso até atrapalha o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, a gente não pode até atribuir o efeito emocional para a elevação da pressão arterial, porque seguramente a gente vai acabar alterando um momento oportuno ali de diagnóstico da pré-eclâmpsia, se a gente acabar desviando a nossa atenção nesse sentido. Cálcio ou aspirina podem ajudar na prevenção. Mito ou verdade? Muito boa. Nessa eu também vou dizer que é um meio mito e uma meia verdade. Mas, de alguma forma, essas duas intervenções, tanto a suplementação de cálcio quanto o uso do AS, que é a aspirina em baixa dose, né, foi por muito tempo recomendado. Tá? Hoje em dia, e eu poderia até dizer que recentemente, a gente teve novos estudos relacionados à suplementação de cálcio e parece que isso não é mais uma verdade absoluta. Tá? Então a gente encoraja ainda as mulheres a aumentar a sua ingesta de cálcio durante a gestação, baseado em leites e derivados, né? Sempre que possível isso é orientado, mas a gente não recomenda mais o cálcio como uma suplementação para
a prevenção da pré-eclâmpsia. Ele é útil na dieta das gestantes, para a formação dos ossos do bebê e assim por diante, mas não é mais uma suplementação recomendada. Agora, o AS, né, a aspirina, ou o AS em baixa dose, que para a gente aqui, a gente tem disponibilizado o AS de 100 mg, né, o ácido acetil salicílico de 100 mg, a gente recomenda a partir de 12 semanas de idade gestacional, e é extremamente importante isso, quanto mais precoce a gente utilizar ou iniciar o AS, melhor. Então, com 12 semanas a gente inicia o AS 100 mg, e para quem? Para aqueles grupos de risco que eu comentei já com vocês, alguns deles. As mulheres hipertensas crônicas, as mulheres com doenças autoimunes, lúpus, doenças renais, diabetes, gestações gemelares, né? São mulheres que têm um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia, aquelas que tiveram um antecedente de pré-eclâmpsia numa gestação anterior, as primigestas, principalmente as primigestas que têm uma idade mais avançada, né, acima de 35 anos, e as mulheres que estão no seu sobrepeso, com um IMC acima de 30, 35 também. Então essa é a recomendação para o uso do AS na prevenção da pré-eclâmpsia. Esse foi o quadro Mito ou Verdade de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.